Boa tarde, amados do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco, amém? Hoje eu gostaria de gravar um testemunho. Foi uma época da minha vida em que o Senhor trabalhou muito na minha vida, foi quando eu me converti. E eu quero deixar um versículo. Eu sei que não vai dar para gravar esse testemunho todo em um vídeo. Vou ter que fazer de 2 vezes, mas gostaria que você assistisse os dois, que eu vou deixar algumas fotos explicando alguma coisa, explicando o testemunho, o trabalhar de Deus, né, durante os anos. E outra coisa, eu não tenho assim muitas fotos da parte ruim da história, porque na época eu não tinha assim, eu era recém-convertida e eu pensava assim, eu sempre pensei assim, que o que acontece de ruim nas nossas vidas tem que ser esquecido. A gente tem que lembrar só a parte boa. Então, as coisas ruins eu descartei e só ficaram as boas. Mas eu gostaria de compartilhar algumas lembranças. Amém? A palavra do Senhor diz no Salmo 9, o versículo 9 diz assim: O Senhor também será um alto refúgio para os oprimidos, um alto refúgio em tempo de angústia. Em ti confiarão, Senhor, os que conhecem o seu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Deus nunca vai desamparar aqueles que o buscam. O nosso Deus é o Deus presente na angústia. Se tu estás angustiado, clama ao Senhor, que Ele vai estar contigo, Ele vai te dar vitória. Ele vai lutar com você. Você nunca vai estar só. Se tu buscas o Senhor, tu não estás sozinho. Creia nisso. E o salmista diz no versículo 11, ele diz: Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. E hoje eu quero anunciar os feitos do Senhor, amém? Lembrando que foram épocas difíceis de enfermidades, mas que a enfermidade, eu não acredito que a enfermidade vem de Deus. Você acredita como você quiser, eu não acredito que a enfermidade vem de Deus. Enfermidades são coisas que acontecem porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno por conta do pecado. O pecado, né, está no mundo. Então, por conta do pecado vieram as enfermidades. E como nós estamos no mundo, o nosso corpo está sujeito à enfermidade. Então, o nosso corpo está sujeito às enfermidades que há no mundo. Porque a palavra do Senhor diz em Jeremias 29:11, diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito, o propósito de Deus, os sonhos de Deus, sempre foram que nós pudéssemos viver uma vida plena nele, em Cristo. Amém? Eu conheci o meu marido, eu tinha 26 anos, quando cheguei nos Estados Unidos, né? Eu tinha 1 ano que estava lá e ele também, após 1 ano nós nos conhecemos. E começamos a namorar, mas eu sabia desde os meus 14 anos que eu não poderia ser mãe, pelo fato de que eu não tinha as regras normais que todas as mulheres têm, por conta que, segundo o médico, os meus ovários não funcionavam, por conta de uma queda que a minha mãe teve quando estava grávida de mim. Segundo a minha mãe, ela teve 3 quedas, ela caiu 3 vezes quando estava grávida, né? Mas o médico disse que uma dessas quedas atingiram os meus ovários. Eu lembro que na época ele disse assim para mim: você agradeça a Deus pela sua vida, porque poderia ter atingido a sua coluna,
poderia ter atingido a sua cabeça, mas atingiu os seus ovários. Isso é o de menos. Amém. Então, foram anos e anos, eu não tinha regras e eu vivi uma vida normal. Cheguei a fazer tratamentos quando eu tinha 14 anos, porque eu sentia dores de cabeça. E depois, com o tempo, passei a não sentir mais e não me importei mais com isso. Eu era uma pessoa totalmente normal, só não podia ter filhos, né? E eu sabia disso. Então, quando eu conheci o meu marido, eu disse para ele, porque ele tinha um sonho de ter filhos, e eu disse, eu não posso ser mãe. Mas eu não posso gerar uma criança, mas nada impede, né, de adotarmos uma criança. Eu serei mãe, sim. E aí, quando havia um ano que estávamos juntos, eu conheci uma senhora que até hoje ela mora lá, uma pastora muito querida, a pastora Helena. E fui na loja dela fazer umas compras e lá ela falou do Evangelho e me levou para a igreja. Aliás, ela me deu o endereço. E eu fui nesse endereço, mas eu encontrei uma outra igreja, eu peguei acho que o endereço errado. E na semana seguinte eu voltei na loja, aí oramos juntas, aliás, ela orou em mim. E novamente ela me deu o endereço correto e eu fui para a igreja. E as pregações eram coisas tão lindas que eu me apaixonei por Jesus. Eu já havia estado em algumas igrejas evangélicas, mas nunca tinha ouvido o evangelho daquela forma. De uma forma tão linda, tão simples, mas tão linda, que eu me apaixonei por Jesus. E eu não queria mais faltar aos cultos. Todos os cultos eu queria ir e eu estava lá. E isso começou também a irritar o meu marido, porque eu trabalhava muito e saía da fábrica, não ia para casa, eu ia para a igreja, porque eu morava em outra cidade. E eu não tinha noção, né? Não sabia separar as coisas. Hoje eu não faria aquilo, mas na época eu estava tão apaixonada por Jesus. E lembro que um dia o pastor chamou as pessoas à frente, eu fui, e ele estava orando pelas pessoas. Quando chegou a minha vez, ele disse assim, que eu seria mãe de filhos. E eu disse, se esse pastor soubesse com quem que ele está falando, ele não falaria isso. Eu não posso ser mãe. Mas aí, eu disse assim, e se é Deus que está falando? Se é o pastor representa Deus, então é Deus que está falando. Então eu vou ser mãe. Cheguei em casa, eu falei para o meu marido, eu vou ser mãe. Aí ele disse, por quê? Eu disse, porque Deus falou. Só que tinha falado era o pastor, mas eu dizia, foi Deus que falou. Aí ele, como foi que Deus falou? Ele usou o pastor. Aí, tá bom. E aí, passando uns dias, eu acordei o meu marido, amor, vai na farmácia comprar um teste de gravidez, porque eu acho que eu tô grávida. Aí ele, ai meu Deus, ele foi nessa farmácia e comprou um teste. Eu fiz nada. Irmãs, toda semana eu inventava essa história de que eu estava com enjoo e queria fazer um teste. Toda semana eu fazia um teste. Ai, glória a Deus. Aí eu disse, tá bom. Depois do último teste, não vou fazer mais não, vamos deixar pra lá. Passaram-se 3 meses. Quando foi um dia, eu saí da fábrica, fui para a igreja, como sempre, né? Aí o culto estava terminando, era quase 10 da noite. O pastor chamou as pessoas à frente, eu fui. Aí o pastor disse assim, quando orava por mim, Senhor, abençoa os filhos da tua serva. Aí eu disse, pastor não me conhece. Ele está mandando abençoar, então eu estou grávida e deve ser gêmeos. Saí dessa igreja, sabe? Empolgada. Quando chegou na estrada, eu senti um desejo de tomar Coca-Cola, mas eu não queria Coca-Cola, eu queria o gás da Coca-Cola. Cheguei em casa, meu marido dormindo, eu acordei ele. Frank, meu amor, estou grávida, vá comprar Coca-Cola para mim. Aí ele, tu tá doido? Coca-Cola essa hora. Oh, amor, eu quero o gás da Coca-Cola. Eu sei que eu fui no posto, comprei essa Coca-Cola, tomei o gás da Coca-Cola. E amor, vai comprar o teste. Ele, não vamos comprar teste, porque a farmácia está fechada. A única farmácia que está aberta, que é de 24 horas, é muito longe, e nós vamos dormir. Aí tá bom. No dia seguinte, né, eu estava fazendo café da manhã, era num sábado. E eu não trabalhava no sábado, não.
Aliás, era num domingo, nessa época eu ainda trabalhava no sábado, trabalhava de segunda a sábado, era num domingo, porque eu não estava trabalhando. Aí ele chegou em casa com esse teste, aí ele trouxe 3. Ele disse, olha, eu trouxe 3 testes, que é pra você me deixar dormir. Eu disse, tá bom. Aí eu fui lá no banheiro, fiz, né, o teste e deixei lá. E fui pra cozinha fazer o café da manhã. Mas ele disse que eu estava ansioso estava ele, que não saiu de perto. Quando deu a hora, ele correu lá. Aí lá vinha ele chorando com o teste na mão. Eu ainda tenho esse teste até hoje. Aí ele disse assim, amor, estamos grávidos. Ai, pensa na felicidade. Ficamos tão felizes. Meu Deus, a gente ligava para a família toda, nós comemorávamos, era a coisa mais linda, estávamos grávidos. Aí começa uma grande guerra, uma grande batalha. Fomos no médico e descobrimos, né, que aqueles 2 últimos meses que eu não fiz o teste foi quando eu engravidei. A médica não sabia exatamente quanto tempo tinha um bebê. Por conta que, como eu não tinha regras, era difícil calcular, e ela fez ultrassom, mas disse que estava difícil calcular, né? Porque estava muito pequeno, mas ao mesmo tempo a placenta estava aproximadamente 3 meses. A placenta, mas o bebê era pequenininho. O feto ainda era pequenininho e tal e tal. Quando eu fiz 5 meses, eu peguei um vírus de nome... Sim, aí passei a ser acompanhada pela médica e houve um problema sério, entendeu? Quando fomos fazer os exames de sangue, ela me disse que eu tinha sífilis. E aí nos levou para o hospital para fazer o tratamento e não podia esperar o segundo exame. Eu tinha que iniciar o tratamento logo. E iniciei o tratamento eu e o meu marido. E a médica, quando foi aplicar aquele como é antibiótico no Frank, ela errou, né, que é nas nádegas, né, que aplica, ela errou e aplicou no nervo da perna. E no dia seguinte o Frank não aguentava de dores, já saiu com dores do hospital, mas no dia seguinte ele não aguentava de dores nem andar e foi internado. E o médico deu 10% de chance para não amputar a perna dele. Mas a minha fé era tão grande no Senhor, que quando eu saí da fábrica no final da tarde, eu passei no hospital, peguei o Frank e levei para a igreja. Todo mundo dizendo, tu é louca, como é que tu tira o cara do hospital e tal. Aí eu levei ele para a igreja. Quando chegou na igreja, eu disse, você vai ser curado, é aqui. Ele tinha tomado os remédios. Quando eu sentei ele no banco, ele desmaiou. E todo mundo, leva esse homem para casa ou leva para o hospital? Eu disse, não, deixa aí que Deus vai curar. Mas a minha fé era tão grande, eu disse, Deus vai curar meu marido. Era aquela coisa. E todo mundo achando que eu era irresponsável, mas eu não sei, era algo dentro de mim que era mais forte do que eu. Quando terminou o culto, né, os irmãos me ajudaram a botá-lo no carro, porque ele estava desacordado ainda. Mas eu sabia que aquilo era efeito da medicação. Entendeu? Aí os irmãos foram comigo até em casa, porque era outra cidade, para poder tirá-lo do carro, porque eu não podia pegar peso, eu estava grávida. Aí tiraram ele do carro, botaram na cama, e ele foi dormir e eu fui orar. Quando foi 5 da manhã, ele levantou e foi andando para o banheiro, e até hoje ele anda para a glória do Senhor. E nunca mais sentiu problema na perna, porque o nosso Deus é um Deus que cura. Então essa foi a primeira tribulação, o primeiro milagre. Aí eu fiquei mais cheia de Deus. Só que e continuou o tratamento, né? Depois a médica me disse que o bebê não tinha sífilis, que o sífilis não tinha atingido o bebê. E nós fizemos o tratamento do sífilis e, né, tudo bem. E aí quando eu completei 5 meses de gestação, aí eu descobri que eu estava com um vírus de nome toxoplasmose. Pensa num vírus terrível, toxoplasmose, que o médico não sabia
onde eu tinha pego esse vírus, porque é um vírus que você pode pegar através das fezes do gato ou então de carne de porco crua, né? E começou aí uma grande guerra. A única solução seria um aborto. Só que Deus me disse que ela era um presente dele para mim. E a médica disse que a solução era um aborto por conta que o toxoplasmose tinha atingido a cabeça dela. E era uma coisa muito perigosa. Eu vou continuar no próximo vídeo, porque senão esse vai ficar muito grande, tá bom? Até já!